Olá, meu nome é Matheus Machado, sou cientista de dados da Oper e hoje vou falar sobre análise de clusters. A análise de cluster é uma técnica utilizada na análise e mineração de dados para agrupar objetos ou pontos de dados semelhantes em clusters. O objetivo da análise de cluster é identificar padrões ou estruturas inerentes em conjuntos de dados sem conhecimento prévio dos grupos. Nessa análise, os objetos ou pontos dados são agrupados com base em sua similaridade ou distância entre si, e são sempre feitas de tal forma que os objetos do grupo sejam o mais parecidos possível entre si e o mais diferente possível dos objetos dos outros grupos. A medida de similaridade pode variar dependendo do tipo de dados analisados e do algoritmo de agrupamento específico utilizado. Algumas das medidas de similaridade mais usadas são distância euclidiana, distância de Manhattan ou coeficiente de correlação. Existem vários algoritmos e métodos disponíveis para análise de cluster, cada um com seus próprios pontos fortes e fracos. O Camis, por exemplo, é um algoritmo popular e direto que visa particionar os dados em K-clusters, onde K é um parâmetro definido pelo usuário. O algoritmo atribui iterativamente pontos de dados ao centroide mais próximo e recalcula os centroides até a convergência. Algumas de suas vantagens são sua simplicidade, sua interpretabilidade, sua eficiência computacional e sua escalabilidade. E algumas desvantagens são a sensibilidade aos valores inicialmente supostos pelo modelo, a necessidade de especificar o número de clusters, a assunção de formatos esféricos e tamanhos iguais de clusters e a sensibilidade a dados outliers. Por essas características, ele deve ser utilizado quando o número de clusters desejado é conhecido ou pode ser estimado com confiança, os clusters têm formatos esféricos ou aproximadamente esféricos, os clusters têm tamanhos semelhantes, o desempenho computacional é uma preocupação e o conjunto de dados é grande. Outro método muito utilizado é agrupamento hierárquico, que constrói uma estrutura hierárquica de clusters, começando com cada ponto de dados como um cluster individual e mesclando-os interativamente, ou começando com todos os pontos de dados em um único cluster e dividindo-os recursivamente. O resultado é um dendrograma, que mostra as relações hierárquicas entre os clusters. Algumas de suas vantagens são uma estrutura hierárquica, não requer a especificação prévia do número de clusters, visualização intuitiva de fácil entendimento e uma sensibilidade a estruturas não esféricas. E algumas suas desvantagens são: tem alto custo computacional, é sensível a ruídos e outliers, tem dificuldade na interpretação de grandes conjuntos de dados e a falta de reversibilidade. Por isso, por ter essas características, é recomendado que ele seja usado quando você deseja explorar a estrutura hierárquica dos clusters, o número de clusters não é conhecido antecipadamente, você precisa de uma visualização intuitiva dos clusters em diferentes níveis de granularidade, o desempenho computacional não é uma preocupação principal e o conjunto de dados não é extremamente grande. E o último método que apresentaremos hoje será o agrupamento baseado em densidade, como por exemplo o DB Scan, agrupamento espacial baseado em densidade de aplicação corrido, que agrupa pontos de dados com base em sua densidade. Ele identifica regiões densas de pontos de dados separados por regiões mais esparsas. Algumas de suas vantagens são flexibilidade em relação à forma e ao tamanho dos clusters, robustez em relação a ruídos e outliers, identificação de clusters de densidade variável. E algumas de suas desvantagens são sensibilidade ao parâmetro de densidade, sensibilidade à densidade de fundo, alto custo computacional, desafios na escolha de parâmetros ótimos, e por isso, por ter essas características, é recomendado que ele seja usado quando os clusters têm formas e tamanhos irregulares, o conjunto de dados contém ruídos outliers, se deseja identificar clusters de densidade variáveis e o desempenho computacional é uma preocupação secundária e o conjunto de dados não é excessivamente grande. Para terminar, é importante observar que a análise de cluster é uma técnica exploratória e a interpretação dos resultados requer conhecimento do domínio e análises adicionais. Além disso, a eficiência da análise de cluster depende da qualidade dos dados e da adequação do algoritmo de agrupamento escolhido para o conjunto de dados fornecido. Por hoje é só, pessoal. Muito obrigado pela atenção. Até mais.